nosso trabalho é sobre rochas e solos, e eu vou começar falando sobre as rochas. O que seria a definição para rochas? É um corpo sólido natural resultante de um processo geológico determinado, formado por agregados de um ou mais minerais, arranjados segundo as condições de temperatura e pressão existentes durante sua formação. Para utilizarmos, é importante que a gente conheça os materiais constituintes e as propriedades para utilizar a rocha sempre da melhor forma. Quando ele fala que a rocha é formada por agregados de um ou mais minerais, o que seria esse mineral? Mineral é uma substância sólida natural, inorgânica e homogênea que possui composição química definida e estrutura cristalina característica. Suas propriedades principais é a cor, a clivagem, fratura, dureza e tenacidade. Essa estrutura cristalina e a composição química que vão ser responsáveis por essas diversas propriedades. As propriedades das rochas podem ser a porosidade, o peso, cor, durabilidade, reatividade, compressão, composição mineralógica, estrutura, textura e granulometria. A composição mineralógica saber da sua composição influencia na durabilidade para a função que você quer escolher para utilizar. A estrutura está relacionada com a orientação e a posição das massas internas. Por exemplo, a rocha ígnea ela é maciça. A textura são características microscópicas, como porosidade e permeabilidade. E a granulometria tem a ver com o tamanho dos grãos. As rochas elas se classificam em ígneas, que são rochas que resultam da solidificação do magma. Um exemplo são os granitos. E essas rochas elas podem ser formadas na profundidade ou nas superfícies. Tem também as rochas sedimentares, que são formadas pela erosão, depois são transportadas e depois são dispostas de sedimentos. É também o resultado da desintegração de outras rochas. Exemplo são os calcários e dolomitos. E as rochas metamórficas, elas são derivadas de rochas pré-existentes, mas com mudanças mineralógicas, químicas e estrutural. Alguns exemplos são os gnáisses, milonitos, migmatitos, ardósias, filitos e xistos. Existem três fases, três processos na fase de produção das rochas. São eles o beneficiamento, que se refere ao desdobramento de materiais brutos extraídos nas pedreiras em forma de blocos, e esses blocos vêm com tamanho entre 5 e 10 metros cúbicos. O segundo é a serragem em teares. A serragem nos teares é executada através de um quadro com fixação de lâminas de aço paralelas. O processo de serragem é auxiliado por uma polpa de água, cal e granalha para o resfriamento das lâminas. E, por último, o acabamento de superfícies. Esse processo é realizado por meio de desbaste, polimento e lustro. A rocha como material de construção. Uso desde os primórdios da humanidade. Sempre foi utilizada para obras de construção e de engenharia. Um exemplo disso são as pirâmides do Egito. E isso se deve justamente à sua abundância, resistência, durabilidade e diversidade, que são padrões que esses materiais vão ter. O uso na construção natural. O uso na construção pode ser natural, beneficiada, industrializada ou ornamental. Um dos exemplos
da natural é a lajota e os paralelepípedos. Da beneficiada são placas de revestimento, tanto para pisos quanto para paredes. A industrializada pode ser o cimento e ornamental, obras de arte. Se colocam nos edifícios a se construir. E a função, ela tinha mais antigamente uma função estrutural e com o tempo ela foi sendo substituída pela função de revestimento. Quanto à exploração e o processamento, existem algumas etapas, que é a prospecção e pesquisa, onde há todo o estudo do local e do tipo das rochas, a lavra, processamento, o desdobramento dos blocos, o acabamento superficial e o tratamento de superfície, que é uma confirmação do que eu li nessas fases aqui de processamento de produção das rochas. As rochas ornamentais é para revestimentos. Rochas ornamentais, rochas para revestimento e rochas decorativas. Rochas, granito, homogeneidade, textura e estrutural. Maior conformidade das propriedades físicas e mecânicas. Maior variedade de usos. Maior facilidade de controle de qualidade e recepção de material. Gnáises ou migmáticos. Quantidade de dimensões variadas e disposições tridimensionais dos materiais correspondem pela heterogeneidade textual e estrutural e pela abundância de padrões estéticos, propriedades diferentes de acordo com os planos de orientação da rocha. Calcários e mármores, cores claras, com tonalidades pastéis, utilizados em interiores, menor resistência relativa ao desgaste abrasivo. Nem todos os tipos são adequados para uso em exteriores. Traventinos diferenciam-se dos calcários pela estrutura vulcular, presença de cavidades. Em geral, são submetidos a tratamentos com produtos químicos, resinagem, mais adequados para interiores. Quartzilitos foliados naturalmente exibem superfície rugosa e não são submetidos a processos de processamento onerosos. Acabamentos naturalmente rústico das placas, mais baixo desgaste abrasivo. Adequado para pisos e pavimentos de exteriores, de alto tráfego e áreas molhadas, bordas de piscinas, por exemplo. Ardósias, usadas principalmente como telhas, na Europa por resistir à flexão superficial para suportar o peso da neve e por proporcionar isolamento térmico. No Brasil, são usados principalmente no revestimento de pisos e pavimentos, aliando seu padrão natural e baixo custo de extração e produção. Arenitos, mais porosos e menos resistentes que as outras rochas, necessitam de cuidados de dimensionamento, especialmente na espessura. Os usos: função estrutural e de revestimento. Critérios para seleção: padrão estético, mais propriedade física e mecânica. Alterabilidade igual ao uso de adequados e a durabilidade do material no revestimento de edificações. Melhor relação custo-benefício. O uso pretendido tem que ser o uso para pisos, paredes, fachadas, escadas,
Pode ser interior ou exterior. Ensaios específicos são necessários. As propriedades físicas, aí tem que ter uma seleção para isso. Os aspectos estéticos, tipo de rocha, aí eu tenho que ver propriedade física, ensaios de alteração, propriedades mecânicas. Tem que ser feita uma seleção e o tipo de acabamento. A elaboração do projeto e planejamento da obra e depois o tamanho e espessura das peças definidas no sistema de colocação. Critério para a seleção. Tem que levar em conta se é exterior ou interior. Se é exterior, chuva ácida, chuvas poluentes, choque térmico, chuva e calor, conglomeramento alta, choques de vento, flexão, desgaste, tráfego de pessoas, produto de limpeza, ácidos e básicos. Se for no interior, vapor, choque e impacto, e ataque químico, produtos de limpezas, ácidos e bases, e o tráfego de pessoas. As propriedades, os pisos do revestimento, paredes, fachadas, tampos. Cada um tem a sua colocação, se é exterior e interior. Se pisos, interior e exterior, se paredes, interior e exterior. Alteração de rochas. Principais agentes intempéricos: umidade, temperatura do ar, isolação e resfriamento noturno, vento e energia cinética, constituinte do ar e poluentes atmosféricos. Manifestações patológicas: manchas e cristalização de sais. Solo como material de construção. Dois são os aspectos básicos que o engenheiro deve avaliar na maioria dos projetos geotécnicos: deconformidade e resistência, uso, fundação, cortes e aterros. Solo-cimento. Solo-cimento é igual a solo mais cimento Portland mais água mais fatores intervenientes. No Brasil, em 1936, interesse pelo assunto. Brasil, em 1960, grande aceitação. Uso: pavimentação de vias urbanas, rodovias e aeroportos. Pavimentação de pátios industriais, de áreas destinadas ao estacionamento de veículos, revestimento de barragem de terra, revestimento de canais de irrigação, fabricação de blocos de tijolos para alvenaria de vedação, entre outros. A classificação do solo-cimento compactado e solo-cimento plástico. As vantagens: materiais componentes, solo arenoso, cimento CPI2. Dosagem: sistema de aplicação, fundações, tijolos e blocos para alvenaria, paredes monolíticas. Solo cal. Solo é o material em maior quantidade, estabilização química dos solos, fatores tecnológicos, propriedades dos materiais endurecidos, uso de componentes de alvenaria, construção de pavimentos, melhoria de propriedades geotérmica e de esforços. Bom, dando início aqui sobre o assunto solo como material de construção. Então, nós encontramos no mundo vários casos, vários relatos de civilizações antigas que já utilizavam o solo como material de construção, como por exemplo os romanos, os egípcios e diversas outras civilizações. Mas também temos como por exemplo o Brasil. Os primeiros relatos de utilização do solo como material de construção são dados em 1540 e foi utilizado com bastante ênfase esse tipo esse método construtivo até o século XVIII, onde principalmente em lugares onde não tinham muitas rochas.
E o pessoal teve que apelar para esse método de construção. Então, temos como, por exemplo, a muralha de Salvador, certo? Que foi feita em construção de taipa. E a taipa nada mais é do que o solo compactado misturado com formas de madeira e palha, certo? Então, adequabilidade dos solos. Para que se escolha adequadamente um solo a ser utilizado na construção, é necessário que saibamos a priori o que vai ser construído, qual o local em que a obra será realizada, qual a técnica a ser empregada, qual a função do elemento construtivo a ser executado e se existem meios disponíveis para estabilização, caso ela seja recomendada. Em geral, toda terra com boa coesão é adequada à construção, desde que tenhamos todos os meios para usá-la. A boa escolha da terra determina economia na realização da obra, desde quando o projeto seja adequado. Isso significa que nada adianta dispormos de uma boa terra se o projeto não for feito pensando no material solo. Um bom engenheiro sempre deve projetar pensando nos materiais que irá utilizar para a execução da sua obra. Modos de utilização da terra. Qualquer que seja o método construtivo em terra escolhido, devemos nos lembrar que é fundamental afastar o imóvel da água. Por isso, uma construção cujo material básico é o solo tem que ter sempre uma boa cobertura e uma proteção eficiente na sua base. Como, por exemplo, no caso de barragem de terra, nós precisamos ter uma compactação muito eficiente para que nenhum problema ocorra, certo? Então, beirais largos e paredes afastadas do solo sobre o qual estão apoiadas são requisitos muito importantes. É impossível estudar o material de construção terra sem conhecer as diferentes técnicas construtivas que podem ser executadas com ela. Como de fundamental importância para um bom engenheiro, o conhecimento do material com o qual vai trabalhar, serão identificados a seguir alguns dos métodos de utilização mais correntes. Construção em terra. Terra escavada e terra cortada, a utilização dessa terra. Construção com terra, é a terra sob estrutura, terra de enchimento, certo? A construção de terra é a terra compactada, adobe, que é bastante utilizado, terra modelada, terra empilhada, terra derramada e terra palha, que é basicamente a palha que eu estava falando, a taipa que eu estava falando, que é a mistura de solo compactado e forma de madeira e palha. Então, vale a pena lembrar que nem todos esses métodos de construção existem em todas as áreas do planeta, e o que é mais comum de hoje se observar é a mesclagem desses métodos de construção. Então, tipo, a gente vai ter a mistura desses métodos construtivos. Solo-cimento. Solo-cimento é um material resultante da mistura homogênea compactada e curada do solo, cimento e água em proporções adequadas. O produto resultante desse processo é um material com boa resistência à compressão, bom índice de impermeabilidade, baixo índice de retração volumétrica e boa durabilidade. O solo é o componente mais utilizado na obtenção do solo-cimento. O cimento entra em uma quantidade que varia de 5 a 10% do peso do solo, o suficiente para estabilizá-lo e conferir as propriedades de resistência desejadas para o composto. Praticamente qualquer tipo de solo pode ser utilizado. Entretanto, os solos mais apropriados são os que possuem teor de areia entre 45% e 50%. Somente os solos que contêm matéria orgânica em sua composição, solo de cor preta, não podem ser utilizados. O solo a ser utilizado na mistura pode ser extraído do próprio local da obra. O solo-cimento na habitação. Em habitação, o solo-cimento pode ser utilizado segundo dois os processos construtivos, o de parede monolítica e de produção de tijolos ou blocos prensados. A escolha da técnica a ser utilizada depende das características de cada obra em particular. Sua principal aplicação é na construção de paredes, mas pode ser utilizado na construção de fundações, passeios e contrapisos. Solo-cimento na pavimentação. Solo-cimento na pavimentação. Os pavimentos com base ou subbase de solo-cimento são empregados no Brasil desde 1936, quando foi construída a estrada de Caxambu Areias.
Desde então foram executados mais de 25 mil quilômetros com a solução, com essa solução. Ficou um marco mundial nesse tipo de pavimentação. Desde 1960 tem uma grande aceitação essa mistura homogênea, compactada e curada, endurecida de solo, cimento e água que pode empregar solos do próprio leito da futura base, misturado no local com equipamento pulvo misturador ou usar solos selecionados da jazida, misturados com usina central ou no próprio campo. O baixo custo inicial e a alta durabilidade são dois pontos fortes dessa alternativa. É indicado como base e subbase de pavimentos flexíveis e de peças pré-moldadas de concreto e também subbase de pavimentos de concreto. No campo rodoviário serve também como contenção de encostas. A classificação do solo cimento pode ser compactado ou plásticos, as vantagens já foram faladas, a dosagem é de acordo com a necessidade que vai ser empregado. Pode ser utilizado tanto para pavimentos quanto para habitação. Já o solo cal tem o desempenho de longo prazo de qualquer pavimento depende da qualidade do subleito. Solos instáveis podem criar problemas significativos em estrutura de pavimentos e custos elevados de manutenção. Com o uso adequado de métodos de projeto e de construção, o tratamento dos solos com cal pode se transformar quimicamente solos instáveis em bons materiais para a fundação e estrutura do pavimento. Além disso, o acréscimo da capacidade de suporte do subleito pode reduzir o consumo de agregados na pavimentação e proporcionar vantagens econômicas e ambientais. A cal pode ser utilizada no tratamento dos solos, em vários tipos e quantidades, dependendo do objetivo do projeto. Uma pequena quantidade de cal pode ser empregada para secar e modificar temporariamente os solos. Já o teor mais elevado de cal pode promover a estabilização estrutural permanente do solo. A cal é uma boa opção para a modificação de propriedades do solo a curto prazo, pois pode modificar quase todos os solos finos. No entanto, a melhora mais acentuada ocorre em solos argilosos de plasticidade moderada a alta. Após a mistura inicial, íons de cálcio da cal migram para a superfície das partículas de argila e deslocam a água para outros íons. O solo torna-se mais friável e granular, melhorando a trabalhabilidade e a compactação. Assim, o índice de plasticidade do solo diminui drasticamente e também sua tendência em expandir e retrair. O processo de floculação e aglomeração geralmente ocorre em questão de horas e quantidades como 1 a 4% da massa do solo seco. Pode melhorar as características dos solos instáveis de graduação fina. As melhorias da modificação geralmente temporária e não produzirão resistência permanente em solos argilosos. A estabilização do solo com a adição de cal. A estabilização do solo ocorre quando o cal é adicionado em um solo reativo para gerar o acréscimo de resistência ao longo do prazo por meio de reações pozzolônicas que podem continuar ocorrendo por um período de tempo muito longo, mesmo décadas. Enquanto houver cal suficiente, o pH permanece elevado, acima de 10. Em contraste com a modificação, a estabilização proporciona benefícios estruturais e empregada a melhoria do subleito, assim como na execução das subbases e subbases, de bases e subbases. Como o solo cal, o solo também é a quantidade tem maior quantidade do que o cal, né? Busca-se uma estabilização química no solo. Existem vários fatores tecnológicos para isso. E o uso pode ser tanto em pavimentação quanto componentes de alvenaria, construção de pavimentos, melhoria de propriedades geotécnicas e de reforço.